Olá! Em 1882, Machado de Assis publicou um livro chamado Papéis Avulsos, e nele está o conto O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. E muitos perguntam qual seria esta nova teoria da alma humana. Façamos primeiramente um breve resumo do conto. O narrador nos diz que 4 ou 5 cavaleiros estavam lá numa sala, no alto do Morro de Santa Teresa, a discutir questões assim, de alta transcendência. Ele diz assim, por que 4 ou 5? Porque 4 efetivamente falavam e um ficava quieto. Esse um era às vezes chamado a dizer alguma coisa, ele dizia que não queria discutir, que a discussão, o lado, mexe naquele lado primitivo do ser humano, que é o de guerrear, que é o de destruir, enfim, da agressividade, e que a discussão é o lado sublimado, dessa agressividade. E ele disse que ele não pretende falar. Em uma certa altura, ele toma a palavra e diz o seguinte, eu vou contar uma história, e eu não quero ser interrompido. Se me interromperem, eu paro e vou embora. Ele conta o seguinte, ele começa dizendo, o homem não tem uma alma, ele tem 2. E as pessoas se espantam, 2 almas? Porque tradicionalmente se pensava que o homem tivesse uma alma, não é isso? Ele conta, não, são 2 almas. Ele diz, olha, e essas duas almas completam o ser humano, que são, metafisicamente falando, ele diz, uma laranja. Ele diz, tem a alma interior, a que olha de dentro para fora, e a alma exterior, a que olha de fora para dentro. Há um momento na vida de alguém, a alma interior foi o botão de uma camisa, um cavalinho de pau, um chocalho. Em outros momentos, pode ser uma irmandade. Eles disseram, conheço uma pessoa que troca de alma, e a alma exterior ela não é única, ela varia muito. Conheço pessoas que trocam de alma 4 ou 6 vezes por mês. Quando perguntam para ele, mas quem é essa pessoa? Você é uma senhora, e o nome dela é Legião. Eles é um conjunto imenso de pessoas que buscam se identificar com alguma coisa que está fora de si. Muito bem, aí ele conta a história que é a seguinte. Eu tinha 25 anos, antes disso, o narrador nos diz o seguinte, esse narrador em terceira pessoa nos diz o seguinte, que esse Jacobino, esse é o nome dele, ele tem por volta de 40, 50 anos, é portanto um homem maduro, certo? E é um capitalista, ou seja, ele vive de rendas, e é uma pessoa cáustica e casmurra. Cáustico é um sarcástico, um humor pesado. Casmurra é uma pessoa isolada, que não gosta muito de interagir com as outras pessoas. E ele conta o seguinte, que aos 25 anos, ele recebeu o posto de alferes. O posto de alferes, na guarda militar do Rio de Janeiro, era uma função muito baixa, mas já era alguma coisa, certo? Era uma espécie de cargo um emprego que se dava para a pessoa. E ele recebeu esse favor de alguém, que fez dele, e não outro, e não de outro, um alferes. Ele disse que algumas pessoas ficaram com inveja, mas vários amigos gostaram, ficaram contentes. Prova disso é que a farda dele lhe foi dada pelos amigos. E a partir desse momento, todos começaram a chamá-lo alferes. Alferes, alferes. Em casa, muitos chamavam de alferes, os parentes. E uma tia dele, chamada Marcolina, seguinte, olha, quero que você passe uns dias comigo, lá no sítio. Um sítio que ficava num lugar escôndito e solitário. É um lugar isolado, escondido, solitário. E ele vai. E a tia, quando ele chega, ela diz que vai passar um mês com ela. E ela o chama de alferes, alferes. Os outros parentes o chamam de alferes. Escravos foram pelo mesmo caminho, chamando alferes, nem sempre elogiando e tal. E a tia chegou a um ato de mandar colocar um espelho no quarto dele, que era a maior peça da casa, a melhor peça da casa, um espelho que tinha vindo para cá com as caravelas de Dom João VI, em 1808. Ele diz, eu não sei o que havia de verdade nisso, mas havia uma história. O espelho foi para o quarto, a tia, o mimando muito, meu alferes, chegou a dizer que tinha até inveja dele, da mulher que fosse casar com ele, porque ela achava que não tinha ninguém melhor do que ele. Então tem ali uma relação curiosa, da tia Marcolina com ele. Mas de repente, essa tia tinha uma filha que estava muito mal, estava para morrer, estava muito doente. Então ela o deixa na casa e vai para cuidar da filha, Vai virar a mãe real, não mais essa mulher que estava bajulando ali demais esse sobrinho. E ele fica só com os escravos o bajulam bastante, e o que acontece? Na manhã ele descobre, os escravos fugiram, levaram até os cachorros, ele ficou sozinho na casa, não tem mais ninguém que o bajulasse. Ele ficou assim, meu Deus, o que eu faço agora? Eu saio daqui, vou lá falar para minha tia, mas o que vai adiantar? Só vou levar mais um sofrimento para ela, porque não vai adiantar nada, falar que os escravos fugiram, ela já está lá sofrendo, porque a filha está à beira da morte. Eu vou ter que ficar aqui. Ele fica na casa,
E ele começa a dizer o seguinte, aí vem um momento, gente, reflexivo, ele começa a pensar o seguinte, o tempo não passa, as horas não passavam, certo? Ele ficava escutando o tic-tac, o tic-tac da eternidade o tempo todo, e ninguém para bajulá-lo, nada, né? Ele foi se sentindo assim, olha, eu fui me despersonalizando, eu já não sentia mais nem os músculos, tal, havia uma espécie de letargia, de cansaço antecipado de tudo. E ele disse que ele ficou com medo até de olhar-se no espelho e se ver dois. Ele aqui e a imagem lá. Ele disse que um dia ele tomou coragem e olhou no espelho. O que ele viu? Nada. Ele disse que a imagem dele no espelho não aparecia. Era tudo uma coisa difusa. Ele não tinha um contorno preciso. Foi quando então ele teve uma ideia genial. Ele disse assim, olha, eu vestia a farda. Eu vestia a farda de alferes e aí eu me via no espelho. Aí me via inteiro no espelho. Então eu passei mais uma semana, 3 horas por dia eu colocava a farda e ficava lá me olhando no espelho e tal. E aí, ele disse que o narrador da terceira pessoa volta e disse que quando ele terminou de contar a história, ele já estava descendo as escadas e as pessoas estavam ali boquiabertas, espantadas com a história que ele havia narrado. Então, quais são as duas almas? Então, eu queria lembrar vocês aqui, ou apresentar o assunto para alguns de vocês, a teoria do Jacques Lacan, um psicanalista, que em 1949, ele lança a teoria do espelho, o estágio do espelho, que diz que uma criança entre 6 meses a 1 ano e meio de vida, ela começa, quando ela se vê no espelho, como é que ela se sente? Ela se sente um conjunto, um caleidoscópio de sensações, de impressões, certo? Hora de prazer, hora de dor, hora de medo, tudo desjuntado, não tem um contorno, não tem uma imagem, não tem uma gestalt, vamos dizer assim, ok? E a partir de 6 meses, 1 ano e meio, ela começa a se ver no espelho, ela começa a perceber, aquilo sou eu, e a dar um contorno a si. Ela começa a se ver também refletida na mãe, ou aquela que faz o papel da mãe, digamos assim, ela começa a se ver. Por isso que o adulto, normalmente, o adulto brinca com a criança, não brinca? Fala no diminutivo, faz gestos infantis. E é necessário isso, porque a criança se vê no adulto. Então ela começa, a partir do exterior, a constituir uma unidade, a dar um contorno às sensações. Ainda não é uma consciência, ainda não é um ego, mas é um eu primário, subjetivo, que a criança começa a formar. Ok? Muito bem. Por que o subtítulo, então, é esboço de uma nova teoria da alma humana? Porque até então, a teoria que se havia era aquela que vinha lá do julgamento de Sócrates, da ideia de eternidade da alma, que a alma era única, eterna. Depois a questão medieval, de se pensar a alma ligada a Deus e tal, pelo menos na Europa cristã. E o que o Machado começa a colocar? De uma maneira, de certa forma, antecipando a psicanálise, antecipando essa teoria de Lacan, que, repare, o título do conto é o espelho. Então não é mais a questão da alma divina, mas como o homem do século XIX, como um racionalista do século XIX, Machado ele vê que a ideia de alma que está vigorando não é mais a questão divina, mas essa questão do outro, de eu perceber-me através do outro, de eu constituir-me através do outro. Então, se na teoria de Lacan, a criança, existe esse estágio do espelho no qual ele se vê refletido, então no momento posterior também, no momento da consciência, o que é que eu tenho? Eu tenho a formação do meu eu baseada em quê? Naquilo que eu estou vendo lá fora. Então, se as pessoas começam a me bajular, se a minha aparência tem importância, eu começo a dar valor demais à minha aparência, certo? E eu vou vivendo, eu vou sendo assim, um ator de mim mesmo mediante essa plateia, que é o olhar do outro. Então eu percebo se eu estou agradando. Isso é muito recorrente no Machado. Quem leu Quincas Borba, por exemplo, percebe que a Sofia, Cristiano Palha, Carlos Maria, são o quê? São grandes narcisistas. Eles são preocupados muito com a imagem, como é que as pessoas olham para eles. E baseado nesse olhar, eles vão se modelando. Então é curioso como o Machado, no século XIX, já tinha essa visão de que o mundo social, a aparência, ela pesa muito sobre o sujeito. Então o que ele mostra? Se o homem perde esse equilíbrio entre essa alma interior e essa alma exterior, esse eu, que eu percebo esses meus contornos, e esse eu que vive apenas pela aparência para a sociedade, o que acontece? Há um desequilíbrio. E como há esse desequilíbrio, ele não tem mais o que falar sobre ele.
repara, ele vive isolado, ele é um casmurro, ele é um cáustico, ele tem esse humor pesado. Nenhum assunto que não seja ele interessa a ele, lhe interessa, percebe? É o perfil do narcisista. Eu quero ser visto pelos outros, né? E é assim que ele aprendeu a se comportar. Então ele diz que a alma exterior, certo? Essa alma que o que as pessoas viam nele, que era o alferes, dominou o homem, dominou a parte interior. Então ele é essa pessoa calada, isolada, por que não dizer um chato, que vive do quê? Que vive exclusivamente da aparência de alferes. Diria que nada mais atual, né, do que esse conto para os nossos dias de hoje, para os nossos dias de selfie publicados no Face, né? Essa exposição da imagem, das pessoas que querem ter um corpo definido, uma imagem, né, que se aproxima do imaginário do que é ser uma pessoa bela. As pessoas querem, né, por exemplo, fazer dietas, sei lá, fazer academia, ter uma atividade física, não necessariamente para uma questão de saúde, mas para ficar próximo de um modelo imaginário. Uma característica nossa que nos mantém constantemente infantis é a imaginação. Imaginação também vem do quê? Da imagem, certo? Daquela constituição da imagem infantil, do contorno que eu tenho. E repare, quando essas pessoas que vivem, esses narcisistas que vivem constantemente da própria imagem, quando eles perdem essa imagem, o que lhes resta? Muito pouco ou quase nada. É como o nosso Jacobino, que foi se mirar no espelho, pensou em ver dois e viu apenas um. Né? E um sem contorno. Quer dizer, na verdade ele não viu nada. Era uma sombra, um espectro que estava ali. Não tinha mais aquele contorno, nem o primário. E quando ele coloca a farda, né, aí ele volta a se ver. Ou seja, ele tornou-se apenas a aparência que os outros desejavam ver. É assim que ele aprendeu a viver. Certo? Então está aí a dica para você, sobretudo este ano, quem for prestar o Unicamp, entender um pouquinho melhor o conto, espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. Veja, Machado é um racionalista do século XIX, então não tem nada de transcendente. Tudo é pura imanência, tudo está aqui, tudo está no ser. E há mais um detalhe, em Machado, se a gente tirar a aparência, o que sobra? O que sobra da pessoa? Sobra isso, sobra essa coisa ser um contorno definido, esse conjunto de sensações, de percepções, que nós não sabemos muito bem o que é. A gente sente, mas não percebe, não consegue fazer essa união do todo, se tirarmos dessa aparência, fomos tirando essas máscaras. Ok? Conto complexo e extremamente necessário para a nossa época. Ok? Espero que você tenha gostado. Até mais.